Bom, a biópsia, como toda biópsia, precisa tirar material do tecido para ser examinado numa lâmina no microscópio. Quando a gente vai fazer uma biópsia de pele, é fácil, a gente vai anestesiar, tirar um pedacinho da pele e mandar para análise. A próstata não. A próstata é um órgão que está interno, escondido na pelve, lá embaixo da bexiga. Então, acessar a próstata já tem uma certa dificuldade. A gente tem duas rotas de acesso à próstata para uma biópsia. A rota de acesso, a via de acesso mais comum, é a via transretal. A gente passa um probe, um aparelhinho que está conectado no ultrassom, pelo reto, encosta na próstata, assim como é o exame do toque, e dali a gente dispara algumas agulhadinhas que vão tirar o material da próstata. Você não precisa fazer essa cara. Esse procedimento ele é feito com sedação. Existe um anestesista na sala que antes do procedimento pegou a sua veia e você já está dormindo no momento em que o aparelho é introduzido. Então você dorme, acorda, como se nada tivesse acontecido, o exame já foi realizado e você não sentiu absolutamente nada. Outra via de acesso que a gente tem na próstata é pelo períneo. O períneo é aquela região da pelve que fica entre a bolsa escrotal e o ânus do homem. A próstata está muito perto da pele naquela região. Então, quando a agulha entra por ali, também é possível acessar a próstata. Inclusive, esse é o tipo de exame que atualmente nos países desenvolvidos está ganhando muito espaço e provavelmente vai virar o padrão ouro muito em breve na análise da próstata. A gente chama de padrão ouro aquele exame que é o melhor, que todo mundo deve recomendar, porque o índice de sucesso, de resposta que ele traz, é muito melhor em comparação a todos os outros. Independente da via de acesso que for escolhida, se é transperineal ou se é transretal, existem duas complicações que são as mais comuns em relação à biópsia de próstata. Uma delas acontece em quase 100% das pessoas, que é o sangramento. Esse sangramento pode acontecer não só pela urina, como no esperma e pelo ânus. Todos eles de maneira autolimitada, pequena quantidade, não é nada para assustar. Tirando do esperma, que dura um pouquinho mais de tempo, inclusive às vezes pode demorar alguns meses para resolver, mas é algo muito discreto mesmo. Já a infecção é sim uma das complicações mais temidas em relação à biópsia de próstata. E é por isso que a indicação da biópsia ela tem que ser muito precisa, porque o paciente que desenvolve infecção relacionada à próstata, ele às vezes tem uma complicação maior do procedimento do que a própria doença que ele está investigando. Quando um paciente faz prostatite aguda por biópsia, o quadro pode ser muito perigoso. Por que eu estou te falando isso? É para te assustar? Com certeza não. É para falar de um ponto que muitas vezes é negligenciado em muitas clínicas por aí. Existe a necessidade da gente fazer antibiótico profilaxia. Antibiótico profilaxia é o termo que a gente usa quando o antibiótico é utilizado não para tratar um problema, mas para prevenir o problema. Então, na imensa maioria dos lugares sérios que fazem biópsia, há necessidade sim do uso de antibiótico. O protocolo pode variar muito de clínica para clínica, inclusive de técnica para técnica. Algumas pessoas começam o antibiótico 2 dias antes, tomam no dia, mantêm 2 dias depois da biópsia. Outros lugares pedem para você diluir um antibiótico num copo e beber na hora do exame. Enfim, é muito diferente de clínica para clínica. Mas o importante sim é pensar em fazer. Atualmente, para melhorar o resultado dessa biópsia, a gente tem feito um exame antes dela, chamado ressonância magnética multiparamétrica da próstata. Qual é a importância desse exame? Quando a gente faz uma biópsia de próstata, a gente não tira a próstata inteira, manda para análise e depois devolve o órgão. A gente tira pequenos fragmentos desse órgão. Imagina uma laranja, como se a gente desse algumas espetadas numa laranja, mas a laranja ficou lá. Quando a gente faz uma ressonância magnética, ela pode dizer para a gente um ponto específico da próstata que está diferente do resto. E aí, na hora que a gente vai fazer a coleta do material, a gente dedica mais tempo e mais agulhadas na análise daquela área específica. Quando a gente utiliza a ressonância para ajudar a biópsia, o nome do exame é um pouco diferente. A gente chama biópsia com fusão de imagem. Fusão de imagem com o quê? Com a ressonância, que é um exame de imagem. Depois que esse material é coletado, ele é separado em pequenos potes. E aí vai outra dica. Antigamente a gente fazia a biópsia de próstata dividindo o lado esquerdo e o lado direito. Mas eu vou te dar uma outra dica nesse vídeo para você saber como a biópsia pode ser um pouquinho melhor.
Se você está gostando desse vídeo, dá um like nele e compartilha. Ativa o sininho para você receber os novos vídeos que eu subo aqui no canal. Se você chegou até esse momento do vídeo, você já entendeu que a biópsia de próstata ela não é um exame sem risco. E a gente tem que tentar fazer o melhor exame possível para você fazer uma biópsia só. Se uma biópsia der um resultado negativo, a gente tem que olhar para aquilo. Óbvio que a gente vai comemorar que veio negativo, mas a gente tem que interpretar a maneira como ela foi feita e entender se aquilo é um laudo confiável ou se foi uma biópsia mal feita que precisa ser refeita muito em breve. E uma das formas que a gente tem para melhorar essa interpretação é não fazer mais a biópsia como era antigamente, lado esquerdo e lado direito. Imagina uma batalha naval de linhas e colunas. A gente tenta mapear a próstata para saber exatamente qual foi o ponto que a gente biopsiou. Aquele fragmento que vier positivo, ele não pode ser perdido no meio de vários fragmentos. Ele tem que ser do ápice do lado esquerdo ou na base da próstata do lado direito. Essa informação é extremamente importante, principalmente para a programação do seu tratamento. Se você tiver um câncer no ápice da próstata, o ápice da próstata é em contato íntimo com os nervos, que são todas as estruturas que a gente quer preservar durante uma cirurgia. Se você vai para uma cirurgia sabendo que a doença está no ápice, a conversa sobre continência e impotência tem que ser completamente diferente. Para finalizar, a biópsia de próstata é um exame de extrema importância. Quando bem indicada e feito da melhor maneira, você pode ter as melhores informações para traçar o seu tratamento ou para comemorar uma ausência de malignidade.